Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dalit e bem-vindos ao meu canal Conhecendo Teia. No vídeo de hoje teremos uma entrevista com o professor Joy Santos, formado em letras, com pós-graduação em psicopedagogia clínica e institucional. E também aqui nós teremos outros entrevistados também. Então, se você gosta dos assuntos relacionados ao autismo, não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações aqui embaixo, ok? Então, bora lá pro vídeo? Antes da gente começar a conversa, queria que você falasse um pouquinho da sua formação, a sua trajetória até entrar nessa área e tudo mais. Meu nome é Joy Santos, eu tenho 32 anos, eu sou formado em letras pela FMU, letras português e espanhol. Hoje em dia não sei mais se tem espanhol. Eu tenho uma pós-graduação também pela FMU em psicopedagogia, tenho uma especialização em literatura hispano-americana, que eu realizei fora do país, fiz no Peru, pela Coinode, e tenho uma pós-graduação em mestrado pela Universidade Federal de São Paulo, em estudos linguísticos voltados para o ensino de uma segunda língua para alunos autistas. Então, essa é a minha formação. Que legal! E o que te fez cursar toda essa trajetória, esse percurso? Bom, ainda no ensino médio, né, eu estava em dúvida entre três opções de curso, né, que era letras, jornalismo e direito, mas a docência acabou falando mais alto e eu fui cursar letras, mas eu já trabalhava na área administrativa, e eu trabalhava em Santa Amaro, morava em Itaquaquecetuba e estudava lá na Vila Mariana, na FMU da Vila Mariana, então era um rolezinho, né, mas eu posso dizer que valeu super a pena. E o que me motivou, eu acho que foi o incentivo dos meus professores, inicialmente na graduação, né? Acho que eu tive boas referências de professores e isso acabou me incentivando bastante. Já a pós-graduação, lato sensu, que eu fiz em psicopedagogia, foi pela demanda mesmo do mercado de trabalho. Então, na sala de aula, eu vi que eu precisava me especializar porque estavam chegando alunos autistas, eu não sabia como lidar com aquelas situações, como abordar assuntos, e aí eu fui buscar uma especialização e também por questões familiares, né? Porque eu tenho sobrinhos autistas e isso acabou me motivando mais. E a pós-graduação foi realmente uma questão que eu sempre quis fazer, né? O mestrado, e eu vi uma oportunidade ali de impactar pessoas, né? Porque quando a gente é pesquisador, né? Hoje eu sou pesquisador, a gente quer impactar pessoas, nem que seja na nossa sala de aula, né? Às vezes a gente não consegue impactar uma gama imensa de pessoas, mas o nosso dia a dia, aquele alunado, eu acho importante a gente impactar de certa forma, além de contribuir com a ciência, né? No Brasil e fora dele. Então, essas questões me motivaram e me motivam até hoje nesse percurso aí no ensino de uma língua estrangeira ou na abordagem para alunos autistas. Olha, bastante coisa, né? É... É, Deixa eu ver aqui. Tá. Perdão qualquer erro, né? Porque é a primeira entrevista que eu faço, fica então sossegado, está é aqui para bater tudo um papo. novidade. Bom, o tema do projeto que eu escolhi é Desmistificando os Estereótipos do TEA. Quais são os estereótipos mais fortes que você assim enxerga na sociedade ou até dentro do ambiente educacional? Bom, essa pergunta, ela é excelente, porque as pessoas às vezes costumam dar caras, né, vamos colocar assim, entre aspas, para o autismo, e isso é necessário que a gente desmistifique esse processo, principalmente quando a gente fala de alunos e de grau leve.
Então, existem três Sim. categorias hoje no autismo: grau um, grau 2 e grau 3, ou em outras literaturas a gente vai falar, né, grau leve, grau moderado e grau severo. Tem uma tabelinha bem legal que eu coloquei na minha dissertação para que as pessoas possam entender bem esses aspectos. Mas hoje em dia a gente vê um suporte maior, né, para pessoas que têm autismo grau moderado ou grau grave, né, ou grau 2 ou grau 3. E aí se esquecem que existe o grau um, né? Então, eu vejo aí, principalmente em sala de aula, que aquele aluno que é um pouco mais retraído, claro, que já foi diagnosticado com espectro, que ele não recebe tanto suporte. E não deveria acontecer dessa maneira, né? Nós estamos falando de uma condição que afeta as questões sociais, as questões comportamentais, a questão no processo de ensino-aprendizado, de fixação de conteúdo. Então, existe algumas questões aí que, por exemplo, vou simplificar aqui para você. É, o cara vai lá, ele conversa, ele socializa legal, Não é mas ele tem autista. Essa não é pessoa não é autista. autista. Não, mas ele tem algumas questões particulares, por exemplo, ele não consegue fazer algumas coisas sozinhos, como por exemplo, vai no mercado para mim, por favor, né? Traz alguma questão. Então, ele já não consegue fazer essas questões, porque ele tem medo de se perder, né? Às vezes não vai socializar bem naquele ambiente, ou aquele ambiente com muitas pessoas acabam aí gerando algum desconforto. Então, a gente tem vários processos no autismo que precisam ser respeitados, estudados e principalmente que haja aí entre os participantes daquela interação um bom convívio e que as pessoas respeitem o espaço do outro. Então, além dessas questões, né, do autismo que, dependendo do comportamento, é visível que existe uma questão que diferencia aquele ser do outro, existe também as questões que não são visíveis e que devem ser analisadas com calma, respeitadas e principalmente que a gente possa estudar mais para que a gente possa compreender essas questões. Sim, é verdade. E pensando nisso, como que você vê a inclusão escolar? Será que ela acontece de fato? Ó, isso vai depender. Vamos falar da questão aí de inclusão nacional, né? O governo tem umas questões bem legais, né? A gente tem a lei da Berenice que que foi sancionada lá em 2012, se eu não me engano, que garante o direito de alunos autistas ou com qualquer outra comorbidade realizar o ensino em escolas regulares, né? Antigamente a gente tinha aí escolas especializadas, temos ainda, como por exemplo a PAI, mas eu como pesquisador e como professor, eu acho necessário que essas crianças em idade escolar acompanhem todo o processo educacional de acordo com a sua idade, porque, ao meu ver, se, por exemplo, vamos colocar aí, a gente retém esse aluno por anos numa mesma série, a gente acaba infantilizando, ele não acaba escutando, por exemplo, assuntos da idade dele, e existem outras questões também, né? É necessário, além eu vou voltar para a questão escolar, Sim, sim. mas é necessário que a família também esteja em consonância com a escola. Não adianta a família, por exemplo, eh, pensar que a escola vai fazer todo o processo educacional daquela criança, não. Existem aí as terapias, existem todo o processo que é fora da escola, para que a escola também possa ter um suporte para realizar todo o ensino-aprendizagem para esses estudantes. Mas sim, eu acho que a escola, ela tem um programa legal para receber esses alunos, mas é necessário que os professores se especializem. Hoje em dia, quem quer entrar na área da educação, estar na sala de aula, tem que ter a noção que vai encontrar alunos diversos, né? A gente vai encontrar desde o aluno que tem autismo, do aluno que tem aí Down, do aluno que tem um atraso aí nas questões pedagógicas. Enfim, nós temos milhares de crianças dentro de sala de aula e cada um de um jeito, né? Às vezes aquela criança tem diagnóstico, outras que não têm. E o que que nós, professores, vamos fazer? Adaptar os materiais. Por isso que é necessário que os professores, primeiro, entenda quem está dentro da sua sala de aula. É primordial que os professores entendam quem eles estão lecionando.
qual é a trajetória de vida daquele aluno, como que é a família, se ele tem diagnóstico ou não, se às vezes o aluno precisa só de um abraço, né, para poder aprender, né? Então, às vezes a gente tem N questões. Então, primeira coisa, o programa do governo, seja de escola particular ou de escola regular, ou, ou desculpa, ou de colégio público, é um só. Como que os professores vão lidar com isso? Estudando. Nós temos programas pagos e programas aí que são gratuitos, disponibilizados pelo governo aí do estado de São Paulo e de outras regiões do país. Então, primeira coisa, o professor tem que se especializar caso ele queira estar dentro de sala de aula. Ele fazendo isso, ele consegue atingir, sim, todos os alunos. De maneira igual? Depende. Às vezes, aquele aluno que tem grau, por exemplo, grau leve, grau moderado ou grau grave, eles vão aprender de maneiras diferentes. Posso dar um exemplo aqui, por exemplo, alunos não verbais que eu tenho dentro de sala de aula. Talvez o processo educacional daquela criança seja diferente daquele que tem a fala, né, que a gente vai chamar de verbal. E como que você atinge esse aluno? Às vezes, aquela resposta dele, que às vezes não é verbal, porque ele é não verbal, é por meio multimodal, que a gente chama, que é pelo corpo, pelo olhar, ou utilizando, por exemplo, é, alguma figura de linguagem alternativa aumentativa, que são figuras, né, que a gente chama de PECs. Então ele vai estar se comunicando daquela maneira. Então aquele foi o máximo dele, mas ele tá acompanhando da forma dele, mas tá. Então é necessário que todos estejam engajados, a escola, os professores e a família. E respondendo sua pergunta, a escola está preparada para receber esse tipo de aluno? Vai depender do professor, vai depender da escola, vai depender da equipe pedagógica, porque é todo um conjunto, né? Se tem aí, por exemplo, uma interferência no meio do processo, fica complicado para que todos estejam aí aprendendo. Então, é necessário que todos estejam engajados com um único objetivo, que era o processo de ensino-aprendizado. Sim, sim. Você falando disso, eu pensei aqui em algo que eu já ouvi uma pessoa dentro do ambiente escolar, né, formada, né, não vou dizer o cargo para não ficar muito Uhum. explícito, né? Ah, ele está aqui apenas para socializar. Ele é de grau grave, né? Nível de suporte 3 é apenas para socializar. Ele não vai conseguir acompanhar, não adianta. Então, mais uma Pois é, crença, né? a gente tem que desmistificar isso, porque realmente, imagine, ó, eu estou ensinando uma língua estrangeira, eu vou colocar aqui a língua que eu ensino, que é português e espanhol, né? Então imagine, eu estou ensinando lá para um primeiro aninho. De espanhol eu posso dar aula para os pequenos, né? Então, só para vocês entenderem, eu dou aula para o Jardim 1, Jardim 2, que é o pessoal de 4 aninhos, né? Jardim 1, Jardim 2, primeiro aninho, segundo aninho, terceiro aninho. Eu dou para todas essas séries língua espanhola, português para os maiores. Então imagine, eu tenho um aluno não verbal na minha sala, do Jardim 2, né? Ele não vai falar comigo, ele vai ter ecololias, né? Que é aquele barulhinho que ele faz na garganta, mas ele tem aí as figuras que o auxiliam nesse processo, né? Então quando ele quer ir no banheiro, o que que ele fala? Ele vai lá na parede onde está, por exemplo, a imagem do banheiro e aperta até eu perceber e eu falo, ¿Quieres ir al baño? Né? Você quer ir no banheiro? Ó, olha a minha cabeça. Ele tá lá, ele tá respondendo, não de forma verbal, mas de forma multimodal, ou seja, pelo corpo. Ele tá participando do processo educacional? Com Sim, certeza. Então, às vezes, vamos colocar aqui para uma série maior. Ai, me explique o que é um adjetivo composto. O cara não vai saber me responder às vezes, né? Só que ele está participando de todo o processo educacional, ele está ouvindo coisa da idade dele, ele está ouvindo os colegas participarem, ele está na roda de amigo, né? Então vamos adaptar o material? Ó, então vamos ensinar o que é substantivo. Então a gente vai pegando trabalho de formiguinha e fazendo todo o processo educacional. Ele vai atingir 100% daquilo que o professor está passando na sala de aula? Não sei, né? O processo educacional, ele é muito individual, principalmente quando a gente fala de alunos típicos e atípicos, mas é necessário que ele esteja dentro do processo. Então, eu digo que sempre vou brigar por isso, porque é necessário que eles ouçam coisas da idade deles,
que eles participem das piadas, coisas de aluno, de sala de aula, de sétimo, de sexto, de oitavo, de primeiro ano, porque ele vai crescer, Sim. né? E como que ele será um adulto aí na sociedade? Porque a gente tem que preparar também esse alunado para encarar o mundo aí fora. Então é necessário aí que todos estejam engajados nesse processo educacional. Você puxou uma coisa aqui que eu não ia nem perguntar, mas já puxando. E é uma pessoa com autismo dentro do espectro, né, nessa vida adulta. Porque eu ouvi dizer, né, que chega uma certa fase, tem pessoas que já não. Os pais muitas das vezes tiram da escola, não tem mais ambiente escolar. Lá quando vai para estadual, ensino médio, já não tem mais contato, né? Ou até mesmo pós, né? Eu acompanho algumas pessoas dentro do espectro que é estudante de medicina e muitas pessoas falam contra ela estar estudando medicina, né? Já com aquele capacitismo, né? Por exemplo, Uhum. você é nível moderado, você não pode fazer isso, você vai matar alguém. A gente não vê muito, né? Como que você enxerga esse adulto? Olha, eu enxergo como eu enxergo o meu aluno aí do ensino infantil, né? Aí eu vou explicar o porquê. Um professor, isso não é puxando sardinha, não, tá? Mas Sim, o professor tem que ser bem capacitado para lidar com essas adversidades dentro de sala de aula, né? Porque a gente sabe que a forma de abordagem para alunos com comorbidades ou com necessidades específicas, ele tem que ser diferente. Então, você tem que fazer uma abordagem correta. Dentro do ensino superior, é a mesma coisa. É claro que quando a gente fala de alunos ingressantes no ensino superior, ele é bem menor do que o ensino regular, até porque a lei ela obriga é, é, que haja sim esses alunos no ensino regular e que eles participem de todo o processo educacional, mas no ensino superior esse processo é um pouquinho diferente. Então, isso vai depender muito da família e do aluno, né, de como ele se comporta em todo o processo educacional enquanto ele está no ensino regular. No ensino superior, é necessário também que os professores estejam engajados e formados para receber esse alunado, porque o processo é o mesmo, né? É claro que quando o autista ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo, ele vai amadurecendo, ele começa a entender algumas questões que no ensino básico talvez para eles tenha passado desapercebido. Mas eu encaro de uma maneira assim como eu encaro os meus alunos de sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro do médio, segundo do médio, e assim por diante. É necessário que a gente auxilie em todo o processo educacional, para quando chega no ensino superior, espero que esses alunos aí, quando cheguem no ensino superior, tenham professores qualificados para poder recebê-los. Até porque muitas das vezes o processo de avaliação tem que ser o diferente, né? Então, tem que ter uma demanda de textos diferente, uma abordagem diferente, às vezes uma abordagem muito enfática, né? Então, por exemplo, eu quero assim, ai, eu tenho lá um texto de 30 linhas. Para esse cara, ele não vai conseguir focar em 30 linhas. Ele precisa ir, pelo menos no ensino regular, 10. Então a gente reduz o texto, mas é a mesma abordagem. Então no ensino, aí a gente vai aumentando de acordo com a série, né? Porque imagina, o cara vai prestar medicina, ele vai ter que ler muito. Então a gente faz um trabalho de formiguinha até chegar lá no ensino superior. sim. É que tenha mais pessoas, né, ingressando, né? Com certeza. Bom, como que a família pode participar desse processo de ensino-aprendizagem? A primeira coisa que eu como docente, percebo é que geralmente as famílias têm uma desconfiança, mas às vezes não querem aceitar inicialmente. Até por medo e por falta de conhecimento. Então, geralmente o processo ele vem pela escola. Por, por isso, mais uma vez, eu falo da formação dos professores, uma formação de qualidade e formações complementares para que esse processo fique mais fácil. E aí, a família geralmente recebe, né, uma notificação da escola para fazer geralmente o encaminhamento, né, para fono, para neuro, para realmente buscar informações sobre aquelas questões de determinados alunos, né? E aí, quando vem o diagnóstico, realmente existe um baque, porque não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? É óbvio que eu não tenho filhos, mas eu tenho os meus sobrinhos, então
talvez não seja a mesma coisa, mas a gente percebe ali que a gente deposita nessas crianças algumas questões nossas, né? Então, eu queria muito que meu filho falasse. Então, meu sobrinho, ele tem 8 anos e está aprendendo a falar agora. Então, assim, imagine uma criança com 8 anos está aprendendo a falar. Então, a gente deposita perspectivas e a família não é diferente, né? A família, ela espera realmente que aquela criança cresça e desenvolva de acordo com a sua idade, e às vezes isso não acontece, existe uma frustração. Então, a primeira coisa sobre a família é também buscar ajuda, porque se a família não estiver bem, é pouco provável que ela consiga auxiliar o seu filho nesse processo educacional, principalmente com as demandas que vai vir da escola. Então, quando a gente começa a identificar no processo educacional, lá no ensino regular, algumas questões que fogem daquilo que a gente entende como o esperado para a idade, geralmente a gente chama a família para ter uma conversa. E essa conversa geralmente é um pouco dolorosa, Sim. né? Porque os pais, eles não querem aquilo, né? E ninguém quer ter um trabalho como esse, porque você vai ter que levar para terapia, às vezes a terapia é longe de casa, né? Às vezes o plano de convênio ele não vai cobrir as terapias, os exames e etc. Então, realmente, o processo familiar, ele precisa ser acompanhado também de perto com profissionais qualificados, como psicólogos, para poder auxiliar essa família. A família estando bem e aceitando todo o processo depois do diagnóstico da criança, ela consegue sim auxiliar o seu filho, mesmo sendo grau moderado ou grave, é, para que ele possa sim desenvolver e realmente buscar auxílio nos órgãos responsáveis para que esse aluno possa desenvolver com medicações, terapias e outras coisas. É, a questão da aceitação é muito forte, né? Eu vejo muitos pais, onde eu estou, né, que não aceitam, que falam, é o tempo dele, e falam, Que não não é é. nada demais, tá tudo bem, ele é assim mesmo, ele é só tímido. É Uhum. muito triste, né? Que É por aí. isso que a gente encaminha, né, para os profissionais adequados para que essas dúvidas não pairem, né? Porque imagine, se você é diagnosticado cedo, começa as terapias cedo, Sim, a probabilidade de você se desenvolver de uma maneira de acordo com a sua idade, de acordo com o que é esperado, né, para aquela faixa etária, ela é muito grande. Então, se os pais, mesmo depois da abordagem da escola, ficar falando, não, é o tempo dele, os pais, eu entendo a questão dos pais também, de não aceitar, de esperar, mas aí como que fica essa criança, né? Ela não desenvolve da forma que deveria desenvolver, ela, às vezes ela vai ter muita vergonha, né? Porque às vezes ela não vai atingir o objetivo da escola, porque eu vou dar um exemplo, geralmente a escola, ela vai adaptar os materiais para aquele aluno que geralmente tem o famoso laudo. laudo. Eu não É concordo, isso mesmo. né? Então, o que que você faz? Então, você dá uma prova de 10 questões para aquele cara que tem, por exemplo, dificuldades, é notável que ele tem dificuldades, todos os professores dele sabem, mas aí o professor não adapta porque ele não tem o laudo, o bendito laudo. Então, essa criança sofre, essa criança, ela pensa que ela não é capaz, porque ela começa a receber um monte de nota baixa, os professores começam a falar dela. Então, assim, é, é, é muito além daquilo que a gente vê dentro de sala de aula, né? Então, os pais às vezes não têm essa percepção, infelizmente. Deixa eu ver a próxima. Hum... Bom, é que tem umas aqui que eu coloquei que são bem específicas. Eu não sei como a gente pode abordar, mas vamos lá. Você dá alguma Vamos dica lá, se não de. souber Porque é também, muito depois eu específico o que eu pesquiso. coloquei, mas pensando assim, tudo depende, né, da série, do lugar, do aluno, né? Que eu coloquei uma aqui que é atividades de intervenções para alunos com TEA. Aí tudo É. depende, né? Pensando lá na educação infantil. Então, com um objetivo específico. Aí pode Bom, ser então eu vou algo. puxar a sardinha aí para Sim. minha área, né? Vamos aí falar do ensino de uma língua estrangeira para alunos autistas, que às vezes é um desafio, às vezes é um desafio até ensinar o português, mas como que a gente realiza esse processo dentro de sala de aula? Então eu vou dar um exemplo de uma língua estrangeira, mas ela pode ser aplicada também na língua materna, que é o português, Sim. tá? Lembrando que existem autistas que eles, que é o caso do meu sobrinho,
ele tem a primeira língua dele é o inglês, né? Não porque a gente fala inglês, mas porque ele tem um hiperfoco na língua Inglês, inglesa. né? Meu sobrinho também. Então, assim, às vezes é difícil conversar com ele porque ele quer conversar em inglês, né? E aí a gente tem esse processo de formiguinha para falar que não, mas de uma forma diferente. Mas vamos lá. Como realizar adaptações de materiais para esses alunos com TEA? Vai depender do grau do autismo que essa criança tem e da disciplina que está sendo ensinada. Então, e se ele é verbal ou não? Também tem essas questões, porque o espectro ele é muito amplo. Mas vamos lá. Primeira coisa é fazer uma anamnese com os pais, né? Então é necessário que você entenda quem está dentro da sua sala de aula. Então vamos pegar, você tem uma anamnese com os pais. Para quem não sabe, não sei se esse vídeo será vinculado, mas então o que que é anamnese? É quando você faz uma pequena reunião com os pais para entender o perfil daquele estudante autista, né? Então você vai fazer N perguntas para poder elaborar aí essas tarefas pedagógicas. Então, qual é o gosto dele? Qual é o gosto musical? O que que ele gosta de comer? É, quais são as cores preferidas? Se ele tem algum hiperfoco? Bem, sabendo de todas essas questões, você começa a elaborar as atividades. Vou dar um exemplo de um aluno que eu tenho. Ele tem hiperfoco em Sonic. Sonic. Então, o que que eu vou fazer? Em vez de eu falar assim, ai, tô ensinando cores. Então, eu pergunto assim, qual é a cor do Sonic? Aqui eu já tô introduzindo, por mais que seja verbal, uma adaptação de material. Na hora que eu falo Sonic, ele já fica atento, porque ele gosta do desenho. Então, você vai elaborar essas questões. Então, aí já tem uma atividade adaptada. Então, sei lá, pinte o Sonic de azul. Então, ele vai pintar o Sonic de azul. O outro Sonic, você pinta de vermelho. O outro Sonic, você pinta de amarelo. Então, você quer ensinar a ir no banheiro lá em inglês. Então, você tem um bonequinho do Sonic, você tem um banheiro aqui, você faz uma seta. Então, em vez de você escrever assim, escreva como que eu falo posso ir no banheiro. Você não vai fazer isso. Você adapta. Então, como que, aonde que o Sonic quer ir? Aí, vou dar um exemplo aqui da minha língua. Al banho? Sim, então você vai fazer um traçado até ele ir para o banheiro. Então, a gente tem que entender o nosso alunado. Claro, você não vai fazer 100% das atividades só do Sonic, mas ele precisa se sentir pertencente àquela atividade. Então, não adianta, sei lá, eu falar de Hot Wheels, sendo que o cara não gosta de Hot Wheels. Então, a probabilidade do professor fracassar nessa atividade, vamos dizer assim, vai ser muito grande. Então, eu digo, dá trabalho? Dá trabalho. Mas quando o professor ele se propõe a fazer e estuda as estratégias necessárias, ele consegue. Agora não adianta a gente, é o que eu sempre falo, não é de acordo com a vontade do seu coração. A probabilidade de dar muito errado e o profissional se frustrar, né? Porque imagine, gastou horas ali em casa, final de semana, que a gente sabe que o professor é assim, elaborando uma atividade, deu para o aluno e aí ele não quis, né? Ah, Nossa, ele não quis, né? Mas é porque a abordagem ela foi equivocada, né? Então por isso que é necessário que o profissional ele faça essa anamnese com os pais, né? Ali na reunião de pais, pergunta o que o aluno gosta, ou se já sabe que vai entrar um aluno autista, pede uma reunião pedagógica com esse pai para poder entender se ele fala, se ele não fala, às vezes o aluno usa fralda ainda, tem muitas coisas, né? Então é um trabalho de formiguinha mesmo. sim, mas no final é gratificante, né? É gratificante, muito. Bom, deixa eu ver. A gente abordou um pouquinho de cada. Eu vou fazer mais uma pergunta e eu fiz um questionário com a pergunta, com as perguntas da sociedade, né? Aí eu vou tirar uma ou três perguntas para passar para você aqui. A outra pergunta que eu acabei pensando aqui na nossa conversa é como que a gente consegue abordar para os alunos ali na sala de aula, que aquele aluno específico, que aquele indivíduo tem um transtorno, que é uma pessoa com espectro autista, como que aborda isso? Você acha que é importante abordar ou simplesmente não falar nada para as crianças ou adolescentes que estão ali? Eu acho extremamente importante abordar esse assunto dentro de sala de aula. E, e eu vou te falar porque eu fiz psicopedagogia. Porque a minha primeira experiência dentro de sala de aula, o primeiro dia, assim, eu saí do administrativo e entrei dentro de uma sala de aula, né? E
eu vi aquele aluno, eu acho que eu falei lá na FMU esse processo, né? Eu vi aquele aluno lá no fundo com uma folha de sulfite, um canetão. Eu lembro. E aí, ele me pegou ali, né? Eu fiquei, meu Deus, o que que eu faço? Não sei. Enfim, depois ele veio pedir para ir no banheiro. E eu falei, vai, pode ir. Na hora que ele estava saindo, o pessoal, não, ele não pode sozinho, eu vou com ele. Aí eu fiquei assim, né? Então eu já percebi ali que a turma estava engajada, né? Hoje eu percebo que a turma estava engajada com aquele aluno que necessitava de um suporte, né? Ele não tinha um AT dentro de sala de aula, que é um trabalho também fundamental dentro de sala de aula, mas a gente sabe que nem todo mundo é capaz de ter um AT, né? Então, os alunos falaram: não, ele não pode sozinho, eu vou acompanhá-lo até o banheiro. Eu achei aquilo ali, assim, tão importante no processo educacional, e hoje eu abordo isso dentro de sala de aula. Claro, você tem que saber abordar. Então, por exemplo, então se a gente está no primeiro dia letivo, a gente sabe que tem um aluno autista, se o aluno tiver AT, geralmente eu peço para ele dar uma volta na escola, enquanto eu converso com os alunos explicando o motivo, né? Então, eu falo, ó, fulano, ele é autista, né? Então, existem algumas questões que a escola já te passa ou a família, né? Então, tem hipersensibilidade a som, então às vezes ele vai ter um abafador, né? Por conta da gritaria, das palmas, ou então ele tem hipersensibilidade à luz, né? Ou não pode levar sustos. Então, é necessário a gente conhecer primeiro o aluno. E aí depois a gente bate um papo com a turma, né? Para que eles possam acolher o aluno, abraçar e, 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 e para que o aluno também se sinta pertencente, né? Então, para fazer trabalho em grupo, ó, fulano, ele sempre vai se identificar com alguém da sala. Isso é importante dizer, né? Então, ó, fulano, para fazer trabalho com vocês aí, beleza? Não, beleza. E depois os alunos mesmos chamam. Entendeu? Ô, fulano, vem aqui, esse é do nosso grupo. Então, esse processo é fundamental. O que não pode é as crianças perceberem, porque as crianças percebem que existe algo diferente ali, né? Mas, e você não abordar nada. Claro, eu estou falando isso de alunos que já compreendem como funciona o processo ali. Agora, especificar, por exemplo, para alunos da educação infantil, tipo Jardim 1, Jardim 2, eles ainda não entendem o processo educacional. Mas eles fazem parte disso. Então, o que que você tem que fazer? Engajar o aluno autista nas atividades diárias dos demais. E aí depois, quando ele for crescendo, aí a gente vai explicando com mais detalhes sobre essas questões. Sim. Agora eu vou pegar aqui algumas perguntas do questionário. Peraí. Isso é muito importante mesmo em abordar. Teve uma certa ocasião na minha escola. Ai, peraí. Por que não tá aparecendo aqui? Peraí. Ah, apareceu. Teve uma questão, as crianças são lá do jardim, a professora bem engajada, mas a gente nunca tinha tocado no assunto. E uma certa vez as crianças falaram assim pra mim: ah, a criança X, não vou dizer o nome, né? Por que a criança X não fala comigo? Eu falo com ela, ela não olha no meu olho, não me responde. Eu acho que ela não gosta de mim e de ninguém aqui da sala. Aí até que a gente conversou, a professora conversou, teve um bate-papo, né? Uma roda de conversa, explicou que ela, mas outro aluno também, são crianças autistas, eles não entendem o termo ainda, mas eles começaram a entender o que era aquilo, né? E agora elas até estimulam a criança, então sempre chega mais para perto. E ela começou com a ecolalia, né? As crianças fazem Uhum. a festa. Elas ficam falando: olha, pro, ela falou uma palavra. E eles começam a se alegrar e até ajudar também. Quando eles percebem que a criança tá um pouco incomodada, eles vão lá e falam com a gente. É muito, muito legal ver Uhum. isso, né? Desde Pois pequena, né? é. Esse processo é fundamental. Claro, mais uma vez, eles vão entendendo de acordo com a idade, né? Então vai Sim. crescendo, vai entendendo, o professor vai abordando, e aí a gente cresce uma sociedade aí que acolhe a todos, né? Porque aí você percebe, ele soltou uma palavra, o pessoal se alegrou. Se o pessoal da sala se alegra, imagine os pais, né? Sim. Que às vezes aquele Oh, aluno é não verbal. Então é um processo aí que realmente não tem preço. Semana passada nós cantamos parabéns para um aluno, né? Os pais quis comemorar na escola, né? Então levar o bolinho, tudo para as crianças. Só que a criança em si tinha hipersensibilidade ao som. Então, se a gente começasse a cantar, né? É pique, não dá. Então, o que que a gente cantou?
Parabéns pra você. Então, só assim, e todas as crianças foi na onda. Eu achei muito engraçado que quando os pais viram os vídeos, eles choraram, né? Porque o filho estava feliz, o filho apagou a Nossa, velhinha, não teve abraço, porque ele não curte não muito gosta, abraço. né? Mas todo mundo respeitou, então era toquinho na mão, né? Então, esse processo aí, ele é fundamental. E as famílias, elas querem isso, né? Elas querem que os filhos se sintam pertencentes. E nós, como profissionais da área da educação, eu me sinto muito realizado em ver todo esse progresso, né? Dos estudantes mesmo, nessa questão do acolhimento. Então, é importantíssimo as pessoas compreenderem e saberem como funciona o espectro. Sim. Deixa eu pegar aqui as respostas. Tem um pouquinho ainda aqui. Vou selecionar aqui ó, uma mais interessante. Ó, em todas as unidades escolares particulares e estaduais, além das equipes de apoio, é obrigatório ter profissionais como psicólogos, terapeutas, sempre presente para acompanhamento do desenvolvimento e principalmente no momento que a criança estiver mais agitada. É uma pergunta. É, esse processo, infelizmente, existe ainda um atraso, né? Quando a gente fala de profissionais qualificados dentro da unidade escolar, como psicólogos, né, pessoas que realmente ali vai auxiliar no processo educacional, é, isso vai depender muito da região que essa escola estará, e se é da rede particular ou não de ensino, né? Então, quando a gente fala de uma rede particular de ensino, geralmente ali tem psicólogos, né? Ou pelo menos um psicólogo, geralmente pessoas para auxiliar ali é, no pátio, né? Nos corredores da escola, se o aluno está muito agitado, né? Para levar esse aluno para dar uma volta e para que ele possa se regular, é importante dizer isso, não é dar uma simples volta é para que ele possa se autorregular e voltar a fazer as atividades. Às vezes, ele não vai conseguir passar 50 minutos de aula sentados. Então, ele consegue passar 15, levanta, dá uma volta, se regula e volta e continua participando da aula. Então, isso é importantíssimo. Às vezes, o cara, ele não vai conseguir ficar sentado, ele vai andar pela sala, mas ele vai estar prestando atenção. Né? Às vezes ele não vai olhar no olho do professor ou ficar encarando o professor, mas ele está prestando atenção em todo o processo que está acontecendo. Então, esse processo de profissionais dentro da unidade escolar vai depender muito. Né? Quando a gente fala de escolas da prefeituras, geralmente existe um processo de licitação, esse processo demora um pouco, ou às vezes é até necessário uma ação judicial para que essas questões que deveriam ser simples de serem resolvidas, para que essas situações possam ser resolvidas, mas não de uma maneira tão amigável. Então é necessário realmente, às vezes, que o pai entre com alguma ação para que esses profissionais possam chegar aí até as unidades escolar para auxiliar aí essas crianças, né? Então, isso vai depender muito. Sim, tá com uma lacuna muito grande, né? E Existe. nas redes municipais de Osasco, eles colocam estagiários, né, para acompanhar. Mas eu vejo muitas pessoas que vê a realidade e acaba fugindo, né? E isso é importante, porque quando a gente fala de alunos com necessidades específicas, não somente de TEA, realmente as universidades elas precisam que os estudantes façam estágios, porque eu já passei por esse processo também, e tá tudo bem, né? Aquela empresa ou aquela pessoa que vai gerir ali o estágio te manda para uma escola, fala que tá tudo bem, mas você chega lá, você se depara geralmente com uma pessoa que você nunca viu e ela tem alguma condição específica e você também é um estudante, você não sabe muito bem como abordar. Então, não é simplesmente jogar o estagiário na escola, né? Ele também está se formando. É necessário que esses órgãos disponibilizem profissionais qualificados no tema, Hum. né? Para que Infelizmente. possam receber esses alunos. Porque imagine, você é estudante de pedagogia, te jogam lá numa escola em Osasco, lá no fim do mundo, que você não conhece muito bem, você não conhece ninguém, e de repente você se depara com um aluno TEA grau grave. Você não sabe como vai abordar, como
Então você realmente dá é para assustar sim. Então, em minha percepção, como pesquisador, é necessário ainda que disponibilizem profissionais qualificados, né? Mas também é necessário que os profissionais se qualifiquem. Então, é tudo uma cadeia, né? Para que a gente possa ter um bom atendimento para todos esses alunos. É bem complicado, viu? Essa questão é bem complicado. Deixa eu ver. Tá, isso que a gente falou. Tem uma aqui bem interessante, legal. O distúrbio, a pessoa colocou assim, é mais frequente entre meninos ou meninas? E por quê? É, segundo pesquisa, ainda não existe um porquê, né? Mas a maioria dos diagnósticos, elas são no sexo masculino, né? Ainda não existe um porquê, né? Estamos caminhando aí para algumas questões, mas não existe também um veredito sobre o que realmente gera o autismo nas crianças. Mas existe aí uma tendência maior que é nos meninos e menos em meninas. Mas a gente ainda não tem um veredito, porque isso acontece até porque a gente não sabe o que causa o autismo, né? Algumas pesquisas apontam que é uma questão genética, outros falam que não, e aí ainda não existe realmente um consenso na academia sobre o que gera o autismo e por que o índice maior é no sexo masculino. Ainda existe uma questão de pesquisas, mas não temos ainda um porquê. Sim, vamos ver a última. Essa daqui, a pessoa colocou aqui também assim. Essas pessoas têm alguma disfunção no cérebro? Os autistas, Foi o questionário que eu fiz para as pessoas deixarem as dúvidas, né? entendi. Você pode repetir a pergunta? Essas pessoas, no caso, pessoas que estão dentro do espectro, têm alguma disfunção no cérebro? Olha, aí a gente entra numa questão mais neurológica, né? Que entra mais numa questão da medicina mesmo. Mas, pelo que eu sei, pelo que eu estudei durante aí quase 3 anos sobre autismo aí nas pesquisas de mestrado e da psicopedagogia, isso depende muito do grau, né? Às vezes o autismo ele não vem somente com autismo, né? E ele vem com outras comorbidades, né? Como TDAH, dislexia. Então, o autismo em si, geralmente ele vem acompanhado com outras condições. E aí eu já entro em outro campo, né, que eu não estou muito acostumado a lidar, que é dislexia e TDAH. Mas o que eu posso dizer das experiências de sala de aula e de pesquisas realizadas é que isso vai depender muito do grau, né? Então a gente tem alunos com hiperfoco, tem hiperfoco em alguma coisa, por exemplo, em línguas, mas em matemática vai muito ruim. Então, eu não posso dizer que é uma disfunção no cérebro, a questão é realmente o foco. Se você faz aquilo todo dia, é claro que você vai ser bom naquilo que você faz todos os dias, porque você está ali repetidamente fazendo a mesma coisa. Então, você está falando inglês, 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 e de repente eu te dou uma fórmula de Bhaskara para você fazer. É claro que você vai sentir dificuldade. Isso não quer dizer que você tem uma disfunção no cérebro, isso quer dizer que você não está treinando de forma adequada. Mas, lembrando que o autismo pode vir com outras comorbidades também. Então, é difícil responder essa pergunta porque ela entra no campo da Sim. medicina. Muitas pessoas também, elas. Agora acabou a pergunta, tá? Elas associam o autismo com uma deficiência mental, né? Infelizmente. Inclusive, eu fui entrevistar na rua também, e aí a pessoa falou assim: ah, são aquelas pessoas que têm deficiência mental. Aí eu não podia interferir, né? Porque eu tava coletando dados, mas infelizmente o pessoal tem essa ideia, né? Equivocada. É uma ideia equivocada que parte da falta realmente da literatura, né? Falta um pouquinho de estudo. E não que todo mundo tenha que conhecer o que é o autismo, mas eu acho que é necessário porque nós temos familiares, né? Então, compreender um pouquinho como que a gente descobre o autismo, por que que a gente começa a pesquisar sobre autismo? Geralmente porque a gente conhece alguém ou alguém da nossa família tem, né? Porque ninguém acorda assim, hoje eu vou querer ler algo sobre o autismo. Não.
Não funciona assim. Ou você está na faculdade, precisa ler algum artigo, enfim. A gente começa a conhecer porque geralmente ou acontece em nossa família ou porque aquele curso que a gente está fazendo é necessário que a gente conheça o espectro. Mas, fora disso, as pessoas realmente elas têm dificuldade de compreender como funciona o espectro e como abordar. Por isso que é necessário e fundamental que as pessoas que possuem mesmo grau leve, que têm um uma linguagem verbal muito boa, é tido como normal, entre aspas, usem o cordão em determinados campos, né? Para que as pessoas possam compreender por que, que ele passou na minha frente aqui na fila, né? Por que, que ele não pode ficar muito tempo? Porque existe aí a questão de se autorregular. Então, quando ele usa o cordão, identificando que ali existe algum tipo de comorbidade, as pessoas começam a compreender melhor. Claro que hoje em dia com a divulgação, com as questões das redes sociais, esse processo está sendo mais divulgado. Mas antigamente, dentro de sala de aula, ou essas questões aí na sociedade, de pegar fila, ônibus, enfim, era tido como uma questão de falta de educação, né? A criança era tida, por exemplo, que não quer fazer, é imperativo, e aí existe aquelas palavras de baixo calão, né? Ai, precisa de uma surra, né? Precisa. Então, hoje em dia a gente consegue compreender que aquela criança que às vezes era peralta, ficava levantando toda hora, que não aprendia, não era às vezes por falta de estímulo, por nada. É porque o processo educacional não era o que atingia aquela criança, né? Então ela era tida como diferente ou como, ela não quer fazer. Então hoje em dia a gente sabe que isso tem outro nome, e que a gente precisa realmente entrar com mais profundidade nessas questões e divulgar mais para que a sociedade possa compreender como funciona o espectro. Sim, muito obrigada pela sua participação. Eu fiquei muito. Como que eu posso falar o nome aqui? Honrada, 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 sim. Muito Eu que honrada, agradeço. né? Perto da sua fala, eu me sinto como uma mera aprendiz. Fiquei até Não, a gente está nervosa. aqui para Como é compartilhar a minha primeira conhecimento. entrevista, me desculpa qualquer falha, né? Estou aprendendo e eu fiquei muito feliz com a sua participação e todo esse conhecimento que você distribuiu pra gente nessa entrevista. Do que isso, eu que agradeço o convite, agradeço o curso de pedagogia da IFMU, os professores, estou à disposição. Depois, se você quiser pegar meu e-mail, fique à vontade, tá bom? Então, eu acho que é isso. Quando a gente fala do espectro, eu também aprendo todos os dias, né? Quem está na sala de aula é necessário se atualizar, é necessário ler, porque às vezes surge uma coisa nova, a gente consegue aplicar ou não, né? Nem tudo a gente consegue fazer na sala de aula, né? Sim, Às vezes você prepara uma atividade, você tem que readaptar, e até você chegar realmente ali no nível que você consegue aplicar, pelo menos para aquele aluno, e você veja que ele está participando do processo educacional. Às vezes, para você, não é 100%, mas para aquele aluno é o 100% dele. Então, a gente não coloca expectativa. A gente vê o processo educacional evoluindo de uma maneira que dá para todos, né? Então, isso é importante dizer. Então, mais uma vez, agradeço vocês, ao curso de pedagogia, a IFMU, pelo convite, e estou à disposição.